nós temos prazos e temos uma obrigatoriedade legal de realizar essa conferência, né? O tema, essa conferência é realizada no município, no estado e a nível nacional, né? A Conferência Nacional terá como tema saúde pública de qualidade para cuidar bem das pessoas, direito do povo brasileiro. A data das etapas municipais da 15ª Conferência Nacional de Saúde serão realizadas no período de 9 de abril a 15 de junho. 9 de abril a 15 de junho. Porque dessa conferência vai sair propostas para a conferência estadual, né? Então nós temos já o tempo já está urgindo, né? A conferência, a etapa estadual vai do dia 16 de julho até o dia 30 de setembro, para depois termos a conferência nacional. Nós, pela primeira vez na história, esse conselho aqui, tem alguém que fala isso pela primeira vez na história, né? Nós conseguimos vagas para estadual, acho que já tinham conseguido anteriormente, mas conseguimos vagas, o município conseguiu vagas, eles teve representante de São Caetano no Conselho da Conferência Nacional de Saúde em Brasília. Então houve o Dr. Salmazo teve presente, não sei mais, você lembra? Fomos em dois. Conseguimos 2 vagas, então nós vamos tentar manter essa tradição, né? E essa participação que o município tinha uma participação muito fraca até então, né? Vamos tentar fazer. Aproveitando a presença do Dr. Caio, nós tivemos uma solicitação, Dr. Jesus, de trazer para São Caetano, muitas pessoas aqui da cidade, elas fazem uso de uma medicação de alto custo. Essa medicação de alto custo, quer dizer, na realidade o nome não é bem esse, né, Caio? É medicação de dispensação especial, né, o nome. Mas convencionou chamar de farmácia de alto custo. E as pessoas aqui da cidade, elas retiram esses farmacopicocas. E como tem muita gente, muito idoso, o cuidador, geralmente, hoje as famílias, são famílias nucleares. Então é uma filha cuidando da mãe, né, uma mulher cuidando do marido. Então existe muita dificuldade das pessoas se locomoverem. E a gente propôs, e antes até da presença do Dr. Caio, quando o Mário Chequim estava aqui, nós fizemos essa proposta, conversamos aqui, nesta sala, com o secretário estadual de saúde, não teria problema nenhum, e ficou de reformar o centro de saúde para que tivesse a farmácia de alto custo lá. Até a gente pediu que a própria farmácia popular de saúde, que está no IMES, também subisse, porque aí ficaria centralizado a coisa. Mas o Dr. Caio levantou um problema que a gente julgou importante e que a gente precisaria investigar isso. São remédios que custam caro, né? Na sua grande maioria, mas o medo que o Caio apresentou foi o seguinte, até se o Caio quiser falar, que se o Estado amanhã ou depois, quando tudo está falindo por aí, se o Estado resolver se negar a dar o medicamento, nós temos que responder por essa coisa. No meu entendimento, eu não sei do Dr. Paulo qual o entendimento, a gente sabe que, de qualquer forma, se o Estado falhar, o município vai ter que arcar, né? Então, a gente gostaria que vocês usam o termo tratativas, né? Que essas tratativas dessem continuidade para a gente tentar, porque vai ser uma coisa que muito bem aceita pela população, né? Principalmente no momento que a gente vive, um momento assim difícil, a farmácia de alto custo foi uma unanimidade, foi aprovada aqui por esse conselho. Não é uma reivindicação do conselho, é uma reivindicação da cidade há muitos anos. Se você for levantar, você vê que várias administrações já vêm tentando solicitar isso. E nós tivemos aqui, nesse auditório, a palavra do secretário estadual de saúde que aceitaria mandar a farmácia de alto custo. É claro que nós não queremos criar novos ônus para o município, a gente sabe que a saúde cada vez é mais cara, nós sabemos que cada vez precisa de mais dinheiro, mas queríamos pedir para o senhor colocar na sua pauta, estudar isso com seus assessores, o Jaguinho, o próprio Dr. Caio, verificar, porque eu consultei, eu fui até a Secretaria de Estado de Saúde e fiz a consulta lá, e eles, não é nada disso, mas eu acho que de autoridade para autoridade, com documento, documentado,
eu acho que seria muito melhor. Mas, então fica a sugestão para essa farmácia de alto custo. Vou fazer só um comentário, se eu posso. Uma coisa é acontecer como acontecia em Santo André, que você tinha dia lá, 2 em Santo André, onde as pessoas iam buscar medicamento e aí quando havia uma negativa de fornecimento de um determinado medicamento, a negativa ela partia da DIA. Então a negativa na verdade estava partindo do Estado, né? Porque era uma unidade do Estado que estava dentro do município. Agora, se a gente tiver uma unidade do próprio município fazendo dispensação desse tipo de medicamento, o que pode acontecer é que a negativa de fornecimento ela seja encarada como uma negativa do próprio município. E aí o cidadão vai entrar com uma ação contra o município. Essa é a preocupação que eu acho que o doutor Carlos... Eu acompanhei ontem foi terça-feira, segunda-feira, eu estive acompanhando, eu quis conhecer o processo, né? Então eu acompanhei um pedido de leite, né? Um leite especial. Cada latinha desse leite custa R$190, criança de 2 meses de idade consumia 14 latas dessa por mês. Então o que acontece? Acompanhei primeiro no nosso serviço municipal. E lá eles dão toda a orientação, né? Sempre falta alguma coisa. Por falar nisso, seria muito interessante, eu não sei o custo de uma máquina de Xerox, mas seria bom que a farmácia lá, onde vai receber as pessoas, aqueles que vão orientar sobre o alto custo, tivesse uma máquina, porque pessoas idosas sempre falta algum documento, né? E eu, mesmo lá, eu prestando toda atenção, ainda chegou a receita lá, estava errada, tinha que ser o nome do produto, não tinha que ser o nome do Neo Kate lá, o nome do leite, tinha que ter outro nome. Então, seria bom que tivesse uma máquina de Xerox, porque a pessoa tem que se deslocar, tem que atravessar a rua para verificar, nem sempre as pessoas têm dinheiro para fazer isso e tal. Mas, é orientado em São Caetano, Paulo, mas quem vai decidir é sempre o Estado. Existe uma documentação, para cada um desses remédios existe uma portaria, né? Então, nunca é o município. A negativa vem do Estado. Ela vem do Estado. Vem do Estado. Porque não é municipal, é um serviço, é só vocês entrarem no site da Secretaria Estadual de Saúde, lá tem do Estado. Só que tem os mandatos judiciais para comprar um medicamento. E aí você não tem como escapar. Não, mas estavam cogitando o seguinte, veja, uma coisa é você trazer uma estrutura do Estado para dentro do município. Ok, sem problema. Outra coisa é você trazer os medicamentos para dentro de uma estrutura municipal. São coisas completamente diferentes. Então essa é a preocupação. Agora, se a gente trouxer uma estrutura do Estado para dentro do município, perfeito. Acho que aí a reivindicação é mais do que justa e está perfeito e não há nenhum empecilho. Se não, vamos pensar melhor nisso, analisar. Aí a Secretaria tem que analisar e ver se isso é uma coisa que convém fazer, né? O que você acha? E recentemente eu fui fazer uma inscrição para participar de um encontro estadual aí, e é feito pela internet, e lá pede o endereço do Conselho Municipal de Saúde. Eu deixei em branco, porque nós não temos ainda uma sala, e nunca teve, essa é a grande verdade, nunca teve uma sala para o Conselho. É importante que haja a nossa sugestão, nos levaram no tapa, brincaram com a gente, e a gente fez de conta que aceitou a brincadeira, mas mandaram a gente na prefeitura, na sala dos conselhos, chegava lá, mandava falar com o outro, fizemos aquele vai e vem, mas a gente fez o nosso papel, mas não aceitamos o nariz de palhaço, né? Não saiu nada até hoje. O ideal é junto aqui da secretaria, e a nossa sugestão, tem lá o centro de estudos, tem uma salinha lá, um corredorzinho minúsculo, mas ali seria interessante. E digo mais, o município recebeu em gestões anteriores material como televisão, acesso à TV educativa, assinaturas dessa TV, e nós precisamos ter isso aí, porque muitos dos cursos, muitas conferências, elas vêm através desse sistema, né? E nós não temos como fazer. O senhor me permite uma observação, doutor? Pois não, vamos estar escrito primeiro, doutor. Lá no quarto andar lá do
prédio antigo da prefeitura, No quinto. do quinto andar. Vestido Tá. na semana passada. Existe um espaço chamado Sala dos Conselhos, o Espaço dos Conselhos. Então, tem alguns conselhos funcionando lá. Nós conversamos com os responsáveis pela área e parece que quem é o responsável pelo espaço é a Andréia da SEAS, é isso? Eu sei que tem 2 salas do Conselho da Saúde, Então. inclusive uma televisão lá no chão. Então, essa televisão que o conselheiro Roberto se refere, está instalada lá, inclusive com uma antena parabólica para captação. Ela está no Você chão, sabia disso? está bem instalada. Às Está vezes desde o eu ano acho que as passado. coisas não segundo a funcionam, nossa não é saúde. porque não existem, sabe? Mas eu acho que as coisas ficam meio... Expressar aqui meu reconhecimento ao trabalho desse conselho, de seriedade e de muito empenho, muito trabalho. Todos os assuntos são tratados aqui com seriedade e todos são trazidos aqui. O Virgílio fala do conselho e eu concordo com ele. É um conselho atuante e sério, comprometido com a cidade e comprometido com a saúde, sem politicagem. Não vejo ninguém aqui querendo tirar vantagem de nada, a não ser preocupação com a saúde. Foi assim com todos os secretários, desde que eu participo do conselho, e antes eu não participava, mas eu pesquisei. E vim aqui na sexta-feira expressar o meu apoio ao Roberto na ida dele, espero que vá para o Conselho Estadual. É o que eu torço, porque ele mostrou talento, competência, seriedade e coragem. Eu acho que o São Caetano vai estar bem representado nesse conselho. E digo mais, em relação ao regimento interno do conselho, esse conselho atual tem toda a legitimidade para fazer a ideia do Dr. Xavier, de propor, sim, um regimento, uma nova lei que atenda à vontade, a opinião de vocês que conhecem o conselho, e eu na Câmara, tenho certeza que o Dr. Xavier e outros vereadores, além de votar, o prefeito nos enviar, a gente pode também pedir o prefeito acelerar e fazer as mudanças que ele julgar necessárias, ver se o conselho aprova, para a coisa fluir rapidamente. Todo conselho municipal que funciona gera ciúmes. Infelizmente, isso é fato. Tivemos uma cena na Câmara que o Roberto foi um dos protagonistas, mas não foi o vilão da história, muito triste, né? Deprimente, onde os conselhos todos foram atacados e eu, simplesmente, não posso concordar com aquilo que eu lá assisti e por isso vim prestar minha solidariedade ao Roberto aqui na sexta-feira. Em relação à questão dos remédios de alto custo, isso aí tem tantos anos, acho que o doutor Jesus sabe mais que eu, são décadas que se fala que os remédios de alto custo sejam distribuídos aqui, ninguém reclama, mas os remédios existem, lá no Maricol são, mas parece que a fila, do que no passado eu me lembro, que era uma fila de alguns minutos, se tornou hoje em dia uma fila de várias horas. Então o negócio parece que complicou a logística, tem que programar o dia da busca lá, para receber o remédio, e tem que chegar às 6 da manhã e não sai depois do meio-dia. O negócio ficou um pouco, para quem precisa de remédio, se for o doente que vai buscar, né? Ficou meio complicado. Então, se isso acontecer, o que vocês estão falando de a distribuição ser feita aqui em São Caetano, vai ser fantástico. Eu sei que não depende só da nossa prefeitura, né? Depende do governo do Estado. Então, tem que ter aí uma união de interesses e esforços para que isso ocorra. Eu acho que todo mundo aqui pensa igual. Acho que essa questão é unânime, acho que ninguém tem dúvida. Com um piso base de atendimento dos profissionais da saúde de São Caetano, que é uma coisa extremamente desagradável, profissionais diferentes, com a mesma função, com salários diferentes. Outra coisa que eu queria falar é em relação aos contratos para os tratamentos de média e alta complexidade, que eu acho que tem que ser revisado em relação à fundação do ABC. E procedimentos como no caso da nossa especialidade simples, como uma pequena fratura de tornozelo, fratura de dedo, ou coisa assim, a gente acaba transferindo o município para uma outra região, sendo que a gente teria uma estrutura possível, pelo menos inicialmente, para realizar esse tipo de procedimentos dentro do próprio município. Então, eu queria que o senhor fizesse um estudo em relação à equiparação salarial e em relação a gente conseguir manter pelo menos os procedimentos básicos dentro do nosso município. Eu acho que com a entrada do senhor está na hora da gente rever a eficácia, o custo e a validade de tantos contratos e de quase uma terceirização da saúde para a Fundação ABC.
Jesus, eu vou ter que sair, só porque o Gil se referiu a mim aí, o Arcão, mas a gente tem que dar uma resposta. Existem algumas coisas que precisam ser criadas, e eu já estive no OAB falando sobre isso, que é uma comissão de judicialização das reivindicações da saúde, pagamento de remédio de alto custo e coisas às vezes que são incabíveis, que são solicitadas e que o juiz acaba dando ganho de causa, não é? E sem muito substrato, porque ele vai julgar sempre em relação. Então, essa comissão de judicialização teria que partir aqui do Conselho Municipal de Saúde, juntamente com a AB, para que se fizesse um estudo de todas essas reivindicações que são feitas, atender as que são cabíveis, geralmente, quanto a alto custo, quanto a órtese, quanto a prótese, quanto a várias coisas que são solicitadas, mas que essa comissão levasse para o judiciário, para o juiz, condições técnicas dele julgar. Porque às vezes existe o pedido de emergência e não dá tempo do juiz nomear um perito para avaliar a questão. Isso tem economizado nos outros municípios muito dinheiro em relação a gastos com a saúde, que às vezes são incabíveis. Às vezes são medicamentos que não são aprovados pela Anvisa, nem são aprovados pelo FDA dos Estados Unidos, são solicitados aqui. E tratamentos às vezes esdrúxulos também, que não têm muito cabimento, e o juiz fica numa saia justa. Então isso é uma coisa. Outra coisa para o Vigílio. Na verdade, Vigílio, nem sempre você vai ver vereador subindo na tribuna e falando da saúde e fazendo promessas. A gente trabalha e trabalha muito nos bastidores para que as coisas na saúde corram bem. Todos os secretários sabem disso. Eu tenho mais de 40 anos de medicina aqui, não é? Então dizer que a Câmara não está fazendo nada, nós só vamos subir lá quando for para te dar a boa notícia. Falei que eu não vi. Exatamente. Então, as boas notícias a gente vai dar quando elas ficarem concretas. E eu tenho certeza de que todos, independentemente de facções políticas, todos os vereadores dentro da Câmara lutam para que nós tenhamos uma saúde melhor. Muito, talvez, por coisas que estejam faltando e ainda não chegaram a São Caetano, que são atendimentos terciários, como o André acabou de falar, e nós precisamos fazer com que a cidade de São Caetano tenha a possibilidade de atender, porque profissionais para isso, cerca de 700 médicos que nós temos, muitos médicos nem podem exercer sua função aqui dentro, porque não tem condições técnicas de realizar coisas de alto custo, então, de alta complexidade. Então, isso é uma coisa que a gente luta perenemente. Então, meu amigo Virgílio, você vai ficar sabendo das coisas na tribuna da Câmara ou nos conselhos que você participe, quando nós tivermos notícias concretas para trazer. Agora, todos nós trabalhamos para isso. E você precisa considerar as limitações que a Câmara tem, que o Legislativo tem com relação a projetos de lei, com relação a indicações. Nós somos bastante limitados quanto à possibilidade disso, quando envolve custos para o erário. Então, é isso aí. Nós vamos falar das coisas boas quando elas estiverem concretizadas. Só permita um pequeno detalhe, um minuto. Permita-me, doutor. Só uma... Doutor Xavier, o problema, talvez o senhor não entendeu bem o que eu quis dizer. O que eu quis dizer O município. Vocês têm poder de polícia, né? A lei permite, porque a pessoa reclama da vigilância e tal, mas vocês têm permissão, por exemplo, um imóvel fechado, vocês podem adentrar nesse imóvel, por exemplo, um imóvel abandonado, ou vocês têm essa dificuldade legal, porque... A gente tem poder de polícia, mas não de invasão de município. Aí já se caracteriza invasão, né? Então, assim, a gente tem que primeiro localizar o proprietário, mandar uma documentação para esse proprietário, pedir uma autorização para o juiz, para o delegado, um acompanhamento junto da gente, para não caracterizar também uma filmação, uma filmagem de um funcionário nosso entrando dentro da casa de uma pessoa. Quer dizer que ele complica mais, né? Com certeza. Bom, pelo menos ela já tem que passar. Em outros estados também, nós tivemos um aumento de casos comparativamente nos anos anteriores. O número de casos de dengue aumentou por volta de 5 vezes. Mas, tá? Se você comparar com janeiro,
até março, o número de casos aumentou 5 vezes, uma coisa que está muito grave lá fora. Aqui, sendo que o pico de maior incidência anual da doença é nos meses de abril e maio, né? Espera-se. Bom, essa problemática toda está acontecendo em função dessa crise hídrica, né? Todo mundo armazenando água, nem todo mundo armazena água de uma forma adequada, em função disso aumentou o número de casos. Com relação aqui em São Caetano, nós vamos promover a Semana da Dengue. O evento de abertura, provavelmente já está praticamente definido, será dia 23, Teatro Santos Dumont, onde nós convocaremos todos os segmentos da sociedade aqui de São Caetano, entendeu? E faremos exposição da situação, como é que está a situação da dengue, a presença do prefeito, vigilância sanitária, secretário de saúde, infectologista, debate amplo a respeito do caso. Nós começaremos a semana dando início à semana da dengue aqui no nosso município. Teremos carreatas, teremos operação lá no quarteirão, que é a visita da residência, das escolas, palestras nas escolas, também pretendemos fazer isso, né? E de uma certa forma alertando a nossa população. Previsão de reforço da equipe do Dr. Caio? O Jair nos trouxe aí uma verba de R$500 mil, que o governo do estado, está aqui o doutor Chalmaz, o doutor Paulo, meus colegas de conselho, da gestão passada, não houve nenhum roubo, nada, pelo contrário, esse dinheiro estava até guardado e rendendo um pouquinho de juros, tal, mas perdemos muito mesmo, tendo juros e tal, ninguém roubou. Mas essa desculpa, vereador Parra, mas a maldita política que funciona assim. Eu sou do contra, eu quero que você se excluda. Né? As pessoas agem dessa forma. Então o que aconteceu? Não existe uma interlocução, sai governo, entra governo, por isso que é importante o conselho. E o Conselho de Saúde devia continuar, devia ser assim, devia ser feito umas eleições que não coincidisse com quando entrava o novo governo, o Conselho ainda tivesse um pouco, porque nós temos que, o senhor precisa chegar para o meu amigo, para o Jairo, pedir para ele, porque toda hora aparece lá, um deputado agora veio oferecendo R$1,5 milhão para a saúde ou coisa que o vale. 2 milhões. Pegar essas relações, senhor secretário, trazer para a gente poder cobrar, porque daqui a pouco aparece o outro falando em 2 milhões, não aparece mais esses 2 milhões, e quando os senhores deixarem ou continuarem, não sei, mas quando houver uma transição, a gente possa chegar como nós fizemos hoje para o senhor, passando informações do que vai ter que ser feito daqui para frente. Não querendo ditar ordens, mas mostrando que é tanta coisa para o senhor ver, que não dá para acompanhar tudo. Então, às vezes a gente percebe boicote, né? De uma gestão para outra, etc. Tal. Então, nós temos que ter esses valores, porque nós perdemos dinheiro há muitos anos, nós vamos perdendo dinheiro. Né? Por quê? Se perde lá o prazo, não se faz o projeto. Então, nós precisamos ter relacionados na cidade, até isso, peço que conste isso em ata, todos esses dinheiros que nós temos. Apareceu lá uma verba para reconstrução não sei do que, uma verba para não sei da onde, nós temos que ter essas coisas relacionadas para nós acompanharmos. Amanhã ou depois, o Jair não está mais aqui, nós temos que acabar essa mania de se controlar, é um excesso de controle. Desculpa, é um controle centralizado. Então, nessa brincadeira, acho que foi R$1,5 milhão que nós conseguimos voltar atrás, né? O Jair, com a ajuda do Jair, evidentemente, mas o Conselho aprovou e o governo do Estado não tomou esse dinheiro, do dinheiro até que está sendo feito aqui a reforma do hospital infantil. Então, gente, esse é o apelo que eu faço como usuário, sabe? Nós estamos pouco ligando para cores políticas, sabe? Porque é o seguinte, se isso é comum, infelizmente é uma coisa comum. Quem está na oposição quer ver o circo pegar fogo.
Quem está aqui, quando sai, vira, vai fazer a mesma merda do outro lado, desculpe o termo. Então é o seguinte, nós precisamos ter isso, o conselho precisa ter, se for necessário a gente faz até por escrito, nós temos que ter todas essas medidas, porque amanhã ou depois nós vamos ter condições de cobrar a gestão e cobrar essas participações. Eu sei, por exemplo, que esse negócio de 1 milhão, 2 milhões aí que tem, foi uma promessa, vai depender não sei de quem de sair e tal, mas nós precisamos ter. E como fazer para... Vamos cobrar esse próprio deputado. O senhor veio aqui fazer gracinha na nossa cidade? Nós queremos saber do senhor, né? Isso nós, como não temos nenhum vínculo com política, nenhum vínculo com partido, nós somos o povo e nós temos que exigir. Então eu peço para vocês, a partir de agora, no próximo, a partir de agora, cobrem isso exaustivamente. É o seguinte, aos seus colegas anteriores, todos, não estou presente, pena que o Caio saiu, né? Mas é o seguinte, o senhor Almir falou 39, mas são mais de 60 ofícios que a gente tem encaminhado, alertando alguma coisa, mas não vem resposta nenhuma, doutor. Ninguém responde. O que aconteceu? Nós não tivemos outra alternativa, né? E nós passamos isso para instâncias superiores, o Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, e está começando agora a vir algumas respostas, né? Por quê? Tentamos, depois da democratização do país, os conselhos nós não somos mais inimigos de ninguém. Nós estamos aqui para ajudar. Nós não estamos aqui para fazer proselitismo político, para brigar com um, para brigar com o outro. Saúde aqui, a diferença, piorou muita coisa ultimamente, mas a diferença é a seguinte, hoje eu estou esperando para passar com o doutor André, no consultório dele, e eu estou ali, estou no consultório do doutor André há 45 minutos. As coisas aconteciam antes, de ruim, mas não chegava com tanta força, com tanta pressão, né? Então hoje as coisas mudaram, nós estamos vivendo novos tempos, mas esse é o meu apelo. Estou deixando o conselho, mas eu faço esse apelo, espero que o Dr. Paulo continue e por favor, vamos acompanhar esses dinheiros que vêm para a cidade, para não perder. É uma palhaçada se perder o dinheiro que foi perdido. Consta em ata, ninguém vai abrir a boca porque consta em ata, sabe? Então isso é verdade que eu estou falando, não estou brincando. Então está ali em ata, foi da gestão anterior? Foi sim. Agora, pode acontecer que na próxima gestão, essa gestão também deixe rabo para a gente perder dinheiro na frente. Então nós temos que desarmar, as armadilhas têm que ser desarmadas, tá? Doutor, o senhor está presidindo a reunião, antes do vigílio tem aquela moça e tem o Jairinho para falar. A Sara está escrita e o Jairo primeiro, depois a Sara. Olha, não tem nada a ver o que acontece. O RAG, ele está previsto na lei 141. Então, o RAG tem que ser entregue até o dia 30, assim como também tem que ser entregue os CIOPs. Você está falando a mesma coisa que eu estou falando. Sim, mas não tem nada a ver com o conselho, não tem nada a ver com a conferência. Não tem nada a ver. Você está falando a mesma coisa, você está falando do planejamento, Roberto. A gente está falando do planejamento. O RAG é um relatório do plano anual que você está falando. Então o senhor não venha me falar que tem a ver com conferência. Eu entendi errado, que ele falou conferência. Eu acho que você entendeu errado. Não me desculpe, levando. Mas a Conferência Municipal, o Plano Municipal de Saúde, ele é aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. Não é feito, não se aprova o plano lá, porque são momentos diferentes. Foi no começo da gestão. Nós estamos com esse Plano Municipal de Saúde há 2 anos. O plano tem validade para 4. Como é que vai explicar que numa conferência agora de 2 anos, né, vai ser... Não tem, isso agora não existe. Eu acho que você está equivocado.